Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como fazer análise sintática? Hoje nós vamos treinar isso por meio de 5 passos. Primeiro vamos relembrar o que é análise sintática. Análise sintática significa que você vai analisar, claro, se é análise, né, você vai analisar. Bem, vamos seguir. Análise sintática é quando você diz qual a função sintática de cada palavra ou grupo de palavras dentro de uma oração. Isto é, uma frase que contenha verbos. E aqui nós temos 3 orações em que nós vamos usar como exemplos de análise sintática para fazer a nossa análise. A correnteza do rio levava as flores e as folhas. Uma variação desta mesma frase: as flores e as folhas eram levadas pela correnteza do rio e é de pedra a minha estrada. Lembrando que a análise sintática você está usando termos ali gramaticais para identificar se uma determinada frase é uma frase com sentido completo e ela está ou não expressando uma ideia de maneira clara. Dito isto, vamos à obra. Primeira coisa, o primeiro passo que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer análise morfológica. Isto é, dizer dentro daquela oração a que classe de palavras cada uma das palavras, ou classe gramatical, cada uma das palavras pertence. O que é substantivo, o que é adjetivo, artigo, verbo, pronome, numeral, pronome, conjunção, interjeição, preposição. Vamos começar? A correnteza do rio levava as flores e as folhas. Vamos lá. Eu tenho aqui um artigo. Eu tenho aqui um substantivo. Do rio, eu tenho aqui uma contração da preposição de mais o artigo o. Eu vou deixar só aqui separado, eu não vou escrever, que não vai ter espaço. Rio, outro substantivo. Levava, verbo. As flores, outro artigo aqui, ó. Flores, substantivo. O i aqui, ele é um conectivo, ele está unindo, né, essas duas expressões aqui, é uma conjunção. Conjunção. Outro artigo e folhas, substantivo. Pronto, fiz análise morfológica. Esse é o primeiro passo. Agora vamos para o segundo passo. No segundo passo, você vai iniciar propriamente a análise sintática. Primeira coisa, separar sujeito e predicado. Como é que eu faço isso? Localizo o verbo da oração. Já sabemos que o verbo é o verbo levar. A pergunta é: quem levava as flores e as folhas? A resposta a essa pergunta é o sujeito da oração, a correnteza do rio. Então eu separei aqui em dois grandes grupos. Sujeito, vou escrever bem aqui, e o predicado. Sujeito e predicado. Predicado não dá para enxergar muito bem ali, mas você já sabe que essa parte todinha aqui é o predicado. Separei sujeito e predicado. Antes de eu continuar, olha só, perceba uma coisa. A correnteza do rio. Você percebe grupos de palavras? Esses grupos de palavras exercem funções sintáticas. Levava as flores e as folhas. Esse i aqui está ligando esses dois, provavelmente estão exercendo a mesma função sintática. Então, o segundo passo, eu separei sujeito e predicado. O terceiro passo, vamos ver a predicação verbal. Isto é, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, é um verbo bitransitivo, que é quando ele é ao mesmo tempo direto e indireto, é um verbo intransitivo, quando tem sentido completo em si mesmo, ou é um verbo de ligação. Muito bem. Quem leva, leva alguma coisa. Então veja que esse verbo, ele precisa de complemento verbal, mas só que ele não exige preposição. Então ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o seu complemento verbal vai ser um objeto direto. Logo, aquilo que completa o sentido do verbo levava as flores e as folhas é o objeto direto do verbo levava. Aqui nós praticamente já fechamos a análise sintática. Agora, tem alguns termos aí que estão em torno do substantivo que também podem, que têm função sintática. No caso, o artigo, numeral, pronome, adjetivo ou locução adjetiva. Aqui ó, nós temos do rio, é uma locução adjetiva, ele tem uma função sintática. O artigo, substantivo, né, artigo, substantivo, aliás, artigo, aqui outro artigo, eles também têm funções sintáticas.
Quando o numeral, o artigo, o adjetivo ou a locução adjetiva e o... que está faltando aqui? Pronome estão ali ao redor de um substantivo como núcleo, eles são adjuntos adnominais. Então aqui, ó, esse artigo aqui, ele é ADN, enquanto que a correnteza é a palavra principal do sujeito, é o núcleo do sujeito. Vou falar isso daqui no finalzinho. As, outro ADN. E folhas também, de as folhas, outro ADN. Opa, ADN. Para fechar, faltou agora só dizer o que é o do rio. O do rio, ele é é o que nós chamamos de locução adjetiva. Deixa eu colocar aqui locução adjetiva. Porque é uma expressão que equivale ao valor de um adjetivo, locução adjetiva. Essa locução adjetiva ele está completando, né, caracterizando a correnteza, é a correnteza do rio, mas ele não é alvo da oração, existe uma relação de posse, então essa expressão do rio aqui também vai ser um ADN. Aqui eu fechei. Eu digo que essa primeira oração aqui é uma oração que está em sentido direto e é uma oração que está também na voz ativa. A correnteza do rio levava. Quem pratica a ação de levar é a correnteza. Já aqui embaixo é diferente. Você vai perceber, por exemplo, que praticamente as palavras, né, são as mesmas, mas nós temos uma outra estrutura de frase aqui, uma outra estrutura de oração. Vamos fazer a análise morfológica e, para terminar, a análise sintática e ver o que nós temos aqui. Para ajudar, nós vamos fazer o seguinte, eu vou apagar essa primeira oração aqui analisada para sobrar espaço para nós analisarmos a segunda oração. Vamos lá, qual é o primeiro passo? O primeiro passo você vai fazer a análise morfológica. A que classe de palavras cada uma delas pertence? Então vamos lá rapidamente. Artigo, substantivo. Aqui eu tenho uma conjunção, está aparecendo novamente, né? Aqui artigo, substantivo. Eram levadas, aqui é uma locução verbal. Dois verbos aqui juntinhos, né? Locução verbal. Sendo que o verbo ser aqui vai ser o verbo auxiliar. E o verbo levar é o verbo principal. Pela, nós temos aqui uma contração da preposição por, mais o artigo a, correnteza, outro substantivo. Do rio, outra contração, de mais o, e o rio, um substantivo. Você vai perceber uma certa regularidade, né? Artigo, substantivo, artigo, substantivo, artigo, substantivo. Você vai perceber também aqueles mesmos grupos de palavras. As flores e as folhas eram levadas pela correnteza do rio. Olha aqui os grupos de palavras, tendo sempre ou geralmente como núcleo um substantivo. Ó. As flores, olha aqui o substantivo dentro desse bloco. As folhas, olha aqui o substantivo como núcleo. Deixa eu colocar logo aqui a palavra núcleo. Eram levadas, aqui é o verbo no caso, né? Dois verbos como núcleo desse grupo de palavras, pela correnteza, olha aqui outro substantivo, do rio, outro substantivo. Muito bem, eu fiz a análise morfológica, é o passo 1. Passo 2, separar sujeito e predicado, eram levadas pela correnteza do rio. O que eram levadas pela correnteza do rio? As flores e as folhas, separei, sujeito, agora sim, aqui dá para fazer maior, predicado. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte, essa estrutura aqui de frase é chamada de uma frase, não, de oração, é uma oração na voz passiva. Significa que o sujeito da oração, ele não é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, ele sofre a ação, é uma variação da oração anterior. Eu peguei a oração anterior na voz ativa e a coloquei na voz passiva. Então significa que o agente da oração não sumiu. Ele está em algum canto, vamos já descobrir onde ele está. As flores e as folhas eram levadas pela correnteza do rio. Sujeito, o núcleo do sujeito, flores e folhas, eram levadas pela correnteza do rio. Essa expressão aqui, pela correnteza, lembra que correnteza lá na frase anterior era o sujeito que praticava a ação. A correnteza do rio leva as flores e as folhas, eu acho que era assim que estava escrito. Aqui, ele continua sendo o agente da ação. Quem leva as flores e as folhas é a correnteza do rio. Então, a correnteza do rio
vai ser chamado de agente da passiva, ou AGP, agente da passiva. O do rio eu já sei que é um ADN, o que sobrou aqui é ADN. Aqui eu tenho uma estrutura fixa de uma oração em que a voz dessa oração é uma voz passiva. 10 minutinhos para terminar. Vamos agora para a terceira oração, é de pedra a minha estrada. Análise morfológica, para começar, verbo, preposição, substantivo, artigo, pronome e estrada, outro substantivo. Eu vou apagar aqui a frase anterior para nós termos espaço e nós não nos confundirmos na hora de fazermos a análise sintática. Fiz o primeiro passo, fiz a análise morfológica. Segundo passo distinguir, separar, distinguir sujeito e predicado. É de pedra a minha estrada. Para você separar sujeito e predicado, distinguir, você vê aqui o verbo, né? Ele vai separar sujeito e predicado. Agora, você já deve ter percebido que essa oração está em sentido inverso. O que é de pedra? A minha estrada. A minha estrada, portanto, é o sujeito. E o é de pedra é o predicado. Aqui nós temos também uma outra estrutura fixa da oração. Eu vou colocar ela em sentido direto para facilitar. Se bem que você pode também analisar ela assim, em sentido inverso, sem problema nenhum. Mas analisar em sentido direto fica melhor. A minha estrada é de pedra. O que está faltando aqui? O acento agudo do verbo ser. Muito bem, a minha estrada é de pedra. Olha aqui o grupo de palavras. A minha estrada é de pedra. Outra locução. Locução adjetiva. O verbo ser e aqui o sujeito. Eu já sei que aqui é sujeito, predicado. Essa estrutura fixa é o seguinte, eu tenho o sujeito, o que é o verbo de ligação. E esse é de pedra, que se refere ao sujeito da oração, está aqui o núcleo, é o predicativo do sujeito, ou PS. O que sobrou? O a e a minha, já sei que é ADN. Fechei a análise sintática da terceira oração. Se ficou alguma dúvida em relação ao que nós acabamos de explicar aqui, mande no fórum as suas perguntas, suas dúvidas. Lembre-se do passo a passo. Primeiro você vai fazer o quê? Para a análise sintática, a análise morfológica, o que é substantivo, o que é artigo, o que é numeral, o que é pronome. Depois você vai localizar o verbo da oração para separar sujeito e predicado. Terceiro passo, você vai ver a predicação verbal. Verbo transitivo direto, indireto, verbo intransitivo. Terceiro, se aquele verbo for transitivo direto, indireto, verbo de ligação, ele tem um complemento, né? Pode ser um objeto direto, objeto indireto, dependendo do tipo de verbo, ou ele pode ser, como aqui no caso, predicativo do sujeito, ou pode ser um verbo intransitivo. Se for verbo intransitivo, o que aparecer depois provavelmente é um adjunto adverbial, indica só a circunstância. E o quinto passo, você vai ver os outros termos que estão por ali. Que termos podem ser esses? Geralmente os ADNs, também nós podemos ter um vocativo, também tem aposto, tudo isso pode aparecer no meio da oração. Mas nós trabalhamos aqui com duas orações fixas, uma oração que está na voz passiva, que foi a oração anterior que nós analisamos, e aqui nós vimos uma oração que é chamada de oração com predicado nominal, cuja estrutura é fixa. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o predicativo do sujeito. É isso que eu queria falar para vocês. Se a sua estrada é de pedra, use essas pedras para construir degraus nessa estrada que você precisa enfrentar. Fique com Deus, bons estudos, boa revisão. Nos vemos na próxima aula. Até mais.